Grande abraço para você ligado aqui no podcast Sul Atletiba. Uma ótima quarta-feira para você, um bom dia. Estamos chegando com um novo conteúdo do Atlético. O Atlético é o pior time do Campeonato Brasileiro? É o que a gente vai debater aqui. Estou com o Rodrigo Feres. A partir de agora, você já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vamos juntos. Seria uma nova versão de um Ibis? É um Ibis da Série A, né? Um Ibis mais chique, né? Um time que perde, mas perde na elite. É o que a gente vai falar aqui nesse vídeo especial. E o que fazer para reverter este quadro? É um dos assuntos desta live especial para você que é inscrito aqui no Podcast Sul. Depois da nossa vinheta, todos os detalhes. Reforçando para você, então, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos juntos. Estou com o Rodrigo Feres. Bom dia, Rodrigo Feres. O Atlético é o pior time do Brasil? Ou melhor, é o pior time da Série A? Bom dia, Pinduca. Bom dia, todo mundo está com a gente aqui no Podcast Sul. Olha, Pinduca, no momento, infelizmente, para o torcedor atleticano né? Os números provam isso, né? O Atlético, nos últimos 19 jogos, Pinduca, 19 jogos, ganhou 3 apenas, né? 9 partidas sem ganhar dentro do campeonato, 9 partidas sem ganhar na Arena, né, da Baixada, que outrora aí sempre, né, historicamente foi um trunfo, né, a favor do Atlético, um estádio muito hostil, difícil de jogar, de pontuar, de tirar pontos do Atlético, não é o que a gente está vendo nessa temporada. E é o lanterna do retorno, Pinduca, tá atrás do Atlético Goianiense aí. Então é um combo, né? Um pacote negativo aí que o Atlético vem somando. O time não tem demonstrado, né, competitividade nos jogos. A gente viu aí, tudo bem, adversários complicados, Flamengo, Botafogo, próprio Racing na Sul-Americana ali, que também foi facilmente batido. O Lúcio Gonzalez parece que piorou o time com ele, né? O que é difícil a gente falar, porque o Varini já era péssimo trabalho e com o Lute parece que está ainda pior, então o Atlético vai muito mal, o risco de rebaixamento cada vez mais real, e agora vai ter 2 desafios de fogo, hein, Piduca? Na próxima semana aí pega Corinthians fora e Fluminense fora. 2 adversários diretos que estão atrás dele na tabela. E eu quero saber de você que está nos acompanhando aqui, se você concorda, coloque nos comentários. Mas eu acho que o Atlético, Rodrigo, chega nesta posição em uma cooperação de esforços, ao contrário, vamos dizer assim. Acho que todo mundo tem uma parcela de culpa para que o Atlético chegasse a este momento. Se não vejamos, o Atlético começou a sequência negativa na Arena contra o Flamengo, contra o Corinthians, né? Aí foram 2 empates. Cuca, né? Estão aí nas mãos do Cuca. Depois muda o comando para o Juca Antonello. Perde para Bahia e São Paulo. Isso. Correto? Bahia e São Paulo. Depois o Atlético vai engrossar essa estatística negativa. Né? Grêmio e Juventude, perde os 2 jogos. Grêmio e Juventude com Varini. Tem empate aí contra Fortaleza. Derrota pro Palmeiras antes, né? Derrota pro Palmeiras. Empate com Fortaleza. Derrota para a equipe do Botafogo. Então, meus amigos, todo mundo participou dessa festa negativa do Atlético. E eu acho que se fosse para ter um representante, é a diretoria. Porque é a diretoria que está acima de tudo que aconteceu, né, Rodrigo? Sem dúvida, Pinduca. Para mim, eu até vinha comentando isso com meu pai, com alguns amigos também, nos últimos dias, né? Porque, claro, a gente se preocupa, porque realmente eu não encaro assim um rebaixamento como assim, acabou o clube, fim do mundo e tal. Não é, o Atlético é muito grande, né? Outros times aí, gigantes também do futebol brasileiro, caíram recentemente, voltaram. Corinthians caiu, Grêmio caiu, Internacional, mas não pode cair. Essa que é a verdade, porque é um retrocesso muito grande, mas dentro do combo do Atlético, para mim, seria, olha,
não sei se é muito errado dizer, Pidu, que seria a maior vergonha da história do futebol brasileiro. O Atlético cair, assim, em termos de futebol, não tô falando de pancadaria, né? A gente viu o rebaixamento aí do co-irmão do Coritiba quando caiu, que fizeram lá, mas o Atlético caindo, Pidu, porque é um ano simbólico, entendeu? É o ano 100 anos do Atlético, o ano do centenário. O Atlético vem do maior superávit da história do futebol brasileiro na temporada passada, de quase 400 milhões de reais de lucro, um clube extremamente sanado, né? Outrora aí bem gerido, né? Com uma gestão exemplar, sem absolutamente nenhum adjetivo que corrobore para esse rebaixamento, Piduca. O Atlético não deve nada, né? Equacionou aí aquele grande fantasma que era a questão do acordo tripartite da Arena. Tá muito bem encaminhado, recebeu muito dinheiro na última temporada, como eu pontuei, mas escolheu estar na situação, escolheu essa bagunça toda, escolheu não investir um centavo na janela do meio do ano, mesmo o time clamando, implorando desesperadamente por reforços. Então, para mim, seria uma das maiores vergonhas, sim, da história do futebol brasileiro pelo combo, né? É claro que do Coritiba também foi muito forte, né? Porque também foi no ano do centenário. Aliás, que papelão do futebol paranaense, Pidu, que se concretizar essa queda do Atlético, que está muito bem encaminhada, porque o time não mostra reação absolutamente nenhuma. Mas, assim, como eu vinha falando, por o pacote Atlético estar com muito dinheiro, né? O superávit absurdo, para mim seria uma vergonha, no mínimo top 3 do futebol brasileiro aí, desses grandes clubes. Deixa eu fazer uma provocação aqui, Rodrigo. Duas provocações. Primeiro, será que todos os times da Série A vão vencer o Atlético? Vamos pegar aqui e fazer um levantamento. Botafogo venceu no último final de semana. Palmeiras já venceu. O Fortaleza venceu lá, então também já venceu. O Flamengo também já venceu. São Paulo venceu na Arena. Internacional tem a chance de vencer na Arena. Internacional não venceu, perdeu na Arena e empatamos lá. Perfeito. Então o Inter é o primeiro time da Série A que não venceu o Atlético. Bahia já venceu. Cruzeiro já venceu na ida, né? Já venceu na ida. Vasco venceu em São Januário. Galo. O Galo. Ainda não, tem 2 jogos com o Galo. Tem 2 jogos. Então vamos deixar aqui: Inter e Galo. Grêmio já venceu. Criciúma não venceu. Não, 3 times então. 3 times. Me ajuda aí, ó. Vamos marcar de cabeça: Internacional, Criciúma e Galo. Bragantino venceu. Venceu na ida. Juventude venceu na volta. Fluminense. Ainda não, tem 2 jogos. Tem 2 jogos com o Flu. Então vamos lá. Fluminense. Tô anotando aqui. Tá. Vitória. Não. Perdeu lá. Isso. Corinthians empatou aqui. Isso. Cuiabá perdeu as duas, né? Perdeu. E o Goianiense perdeu. Então vejam só. O Atlético foi soberano contra o Cuiabá, ganhou as duas. Ganhou a primeira do Dragão do Atlético Goianiense. Empatou um jogo com o Corinthians. Vai ter agora o Tiratema em São Paulo logo após a data FIFA. O Vitória perdeu em casa. Então, dos 4 times que estão na ZR, o Atlético tá bem. Ainda não duelou com o Fluminense, que é o 5º time lá da ZR. Depois... O Fluminense tá fora, né? Fora. Mas depois, Rodrigo, quem mais não perdeu pro Atlético? Não ganhou do Atlético, melhor dizendo. Quem que tá um pouquinho mais acima aí? O Juventude ganhou, o Bragantino ganhou, o Criciúma perdeu. Criciúma perdeu e empatou. Quem não ganhou aqui, ó, Inter, Criciúma, Galo, só que o Galo tem 2 jogos a fazer, né? Fluminense, mesma coisa. Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. Desses que não vão ganhar do Atlético de maneira alguma, né? Cuiabá, Inter e Criciúma, que já foram os 2 jogos. E eu reafirmo, o Atlético tá jogando pior do que o Goianiense? Para mim tá. É uma situação... Deixa eu fazer a segunda provocação. Tem alguém na Série B que joga melhor que o Atlético? Tem, né? Se você for pegar, o América tem jogado bem, né? O Novo Horizontino, o líder ali, tem jogado bem. O próprio Sport está numa recuperação boa lá com o Pepa, depois da saída do Gordiola, do Guto Ferreira.
próprio Santos oscila bastante, né? Mas se fosse para falar, vai jogar amanhã América e Atlético, olha, não te garanto, viu, Pidu, que o Atlético vai segurar o América lá. A situação é complicada. Agora, Rodrigo, para quem está nos acompanhando nesta manhã de quarta-feira, todos sabem que o Paulo Autuori vai dar uma entrevista à tarde, né? Vai falar pela primeira vez a diretoria aí dentro dessa situação. Mas tentando imaginar, Rodrigo, antes dessa palavra do Autuori, antes dessa entrevista, o que será abordado, você consegue ver uma reação, né, de imediato, né? Como é que você imagina um Atlético e Corinthians lá em São Paulo? Porque os jogadores receberam aí uma folga no domingo, que foi o dia seguinte ao jogo contra o Botafogo, e na segunda-feira voltaram aos trabalhos ontem, né, na terça-feira, né, pensando já nesse compromisso contra o Corinthians. Vai ter aí mais alguns dias para acertar a equipe. Qual que você acha que vai ser a postura do Atlético lá? Veja, Pinduca, o que o Atlético tem que entender nesse momento, né? Independentemente de o Corinthians tem jogadores, tem time, o Fluminense tem time, tem Marcelo, tem Cano, tem Queno, tem não sei quem, Ganso, né? O Corinthians contratou, né, todo mundo aí, mas esses times estão numa situação pior que o Atlético, né, no momento. É claro que tudo pode mudar depois desses próximos 2 jogos. Esses próximos 2 jogos eu encaro como extremamente decisivos para o Atlético, né? Não é o prego no caixão se o Atlético perder, mas fica muito chato, muito difícil, porque ele vai entrar na zona. Se ele perder para Corinthians e Fluminense, que é as próximas 2 rodadas, ele vai entrar na zona de rebaixamento. Isso é uma questão matemática. Os dois estão atrás, os dois vão somar e ele não somaria nada, né? Só que no atual momento, Piduca, o Corinthians faltam 9 partidas para eles. Eles têm que ganhar 5 para chegar a 44 pontos. Então a situação do Corinthians é preocupante, né? Eles apostam todas as fichas nesse jogo com o Atlético agora, né? O Fluminense, mesma coisa, só que o Fluminense faltam 10 jogos e ele tem que ganhar 5 também. Ele tem 30 pontos. O Atlético faltam 11 jogos, ele tem que ganhar 4 e empatar 2. É uma situação mais favorável, né? Você há de convir comigo. Então, para responder a tua pergunta, esse jogo contra o Corinthians, ele tem que. Primeiro, a diretoria tem que aumentar o bicho, né? Agora não é hora de economizar, é hora de dar grana para os caras, infelizmente. Sabe como é que é boleiro, né? Deveria fazer algum tipo de promoção para a volta ao time na Arena, porque a Arena, nessa temporada, deixou de ser, né, aquele caldeirão, aquele estádio complicado de se jogar. Faz uma promoção para trazer outras 35, 40 mil pessoas apoiando do começo ao fim. Eu quero ver esses perninhas que jogam no Atlético não correrem, né? E quanto o Corinthians lá, agora sim, para responder a tua pergunta, tem que minimamente jogar com a vontade que jogou contra o Flamengo, sabe? Povoando bem o meio de campo, fechando os espaços, né? Marcando as peças perigosas do Corinthians. Só que tem um plano de contra-ataque, porque eu achei que o Atlético não jogou mal contra o Flamengo, né? E você achou que foi um pouquinho melhor contra o Botafogo, porque o Atlético conseguiu agredir mais. É difícil falar que o time está em evolução, né, Piduca? Porque isso não se reflete em termos de pontuação. Mas eu acho que se for para olhar com o copo um pouquinho cheio, eu acho que até dá para dizer que tá um pouquinho em evolução. Eu gostei da partida contra o Flamengo, como eu falei, porque é um jogo muito difícil, né? O Flamengo tem um time muito forte, tudo bem que estavam lá querendo derrubar o Tite, lá os flamenguistas, mas o Atlético tivesse um plano um pouquinho melhor, mais delineado ali, ele poderia ter agredido mais o Flamengo e até ter feito um gol que complicaria para eles. O Atlético foi para se defender. E se ele for para se defender só contra o Corinthians, Piduca, ele vai acabar perdendo o jogo. Então ele tem que saber a hora de se defender e também a hora de atacar, porque o Corinthians, se não fizer o gol rápido, né, ele vai começar a bola queimar no pé, né? Eles sabem que o jogo é extremamente decisivo, eles contam com essa vitória. Uma vitória do Atlético contra o Corinthians lá seria algo realmente surreal para mim, né? Eu acho que pouco o torcedor atlético, talvez nenhum mais otimista torcedor atleticano esteja acreditando nisso, mas aí, basicamente, o Atlético vencer, ele dá um passo muito grande, né? Para escapar dessa situação tenebrosa que seria o rebaixamento do ano do centenário. E é um jogo grande, né? Um jogo gigante, jogo que todo mundo gosta de atuar, né? Os jogadores preferem esse tipo de jogo, dessa dramaticidade, e o Atlético, obviamente, vai enfrentar toda essa pressão do Corinthians, que também está pressionado, né? O Corinthians vê também como vital, né, essa partida contra o Atlético lá na Neoquímica Arena, lá na Arena Corinthians. Agora, Rodrigo, uma situação que me chama a atenção dentro da comunidade atleticana, né,
da bolha atleticana, vamos dizer assim, é essa questão da reta final do Campeonato Brasileiro. E você colocava aí, eu vi até certa evolução, né? As atuações contra Flamengo e contra Botafogo, atuações interessantes, né? O time tentando reagir, mas o resultado não veio. A gente via muito isso com o Varini. O Varini até que entregava no time dele atuações interessantes, mas não vinha resultado. E a ideia da chegada do Lúcio era o contrário. Era trazer resultado, independente da atuação não, porque não cabe esse discurso. O Lúcio foi para a entrevista coletiva e usou desse artifício, né? Nós criamos oportunidades, né? Eu acho que o Atlético, no momento, não está competindo, não precisa jogar futebol mais. O Atlético precisa somar pontos, né? Tipo, então, em outras palavras, o que está em jogo não é atuação, e sim pontuação. Né? E o Atlético, né? Resultado. O Atlético tem que ser resultadista nesse momento. E se, por exemplo, tivesse 2 empates contra os cariocas, Flamengo e Botafogo, talvez a gente estivesse aqui falando de uma sequência um pouco mais promissora. O próprio jogo contra o Criciúma, né, Piduca, que acabou culminando com a queda do Martim Varini, que foi uma apresentação calamitosa do Atlético, né? O Atlético foi amassado pelo Criciúma. Só que você vai lembrar muito bem que no fim da partida o Atlético tem uma falta, né? É cobrado para a área, o Christian dá uma casquinha, a bola por pouco não entra, né? Se ela vai um pouquinho mais baixo, talvez ela entrasse. Você acha que o Varini cairia? Você acha que o torcedor cairia de pau, como caiu na apresentação do time? Não. O importante nesse momento, como você bem pontuou, é o resultado. Independentemente de como jogar. É claro que jogando bem, em teoria, você vai estar mais próximo de conseguir um bom resultado. Mas eu concordo plenamente contigo. O Atlético, nesses 2 jogos agora, ele tem que tentar ser inteligente. Não perder o jogo, mas você não pode ir lá só para se defender. Você tem que ter um plano, né? Se você fizer que o Atlético faz um gol no Corinthians, fica muito mais difícil ele perder o jogo, né? Vamos falar, o Corinthians, do jeito que tá também, para virar o jogo, o próprio Fluminense, né? Esses 2 times não estão na situação que estão o campeonato inteiro, Piduca, porque tem jogadores espetaculares lá. Tem bons jogadores, mas eles têm dificuldades, têm falhas, né? Esses 2 times. Então o Atlético tem que, de alguma maneira, se aproveitar disso. Vamos ver se esse tempo todo, né? Basicamente uma semana até o jogo, o Lúcio consegue implementar alguma coisa, né? Lembrando que para esse jogo, para sorte do Atlético, Matos e Kaique Rocha estão suspensos. E deixa eu te. Ontem a gente viu uma declaração sincera, né, do presidente do Atlético Goianiense, do Adson Batista. Ele diz o seguinte em entrevista coletiva, abre aspas, o Atlético Goianiense já começou 2025. O Atlético Goianiense já caiu. Não adianta iludir. Declaração do presidente do Atlético Goianiense, do Dragão. O Atlético Paranaense ainda não caiu, né, Rodrigo? Aliás, nem sequer chegou na zona de rebaixamento. Ele não entrou em nenhuma rodada, né, Piduca? Só que, como eu falei, agora um pouco no início da nossa live aqui, é um combo negativo, né? 9 partidas sem ganhar na Arena, né? A maior seca aí, acho que da história do Atlético Campeonato Brasileiro. Nas últimas 19 rodadas ganhou 3 partidas, né? Lembrando que tem que ganhar aí pelo menos no mínimo 4 em 11 para chegar a 43, 44 pontos aí com mais algum empate. Ele é o pior time do retorno, tá atrás do Atlético Goianiense, né? Os últimos aí 27 pontos, o Atlético fez 3, Piduca. 3 empates nos últimos 9 jogos, aí perdeu 6 jogos. Então, é um combo muito negativo e o time não vem demonstrando, né? As peças defensivas continuam falhando, as peças ofensivas não conseguem resolver o problema. Canobi e Coelho é um problema crônico dos dois, né? Os pontas, Debi Lloyd aí que não sabe fazer gol, e o Mastriano não quer nada com nada, né? E o Diório não dá, né? O Diório realmente é uma ferida muito feia, né? Uma mancha de fato na história aí do Atlético, é um jogador desse porte negativo, né? No ano do centenário, e o Pablo é aquela coisa também, né? Outro dia até saiu uma matéria, Pidogo, o Pablo não faz um gol a 22 jogos, né? O Mastriano acho que é 9, 10 e o Diório 8, 9. Então, assim, é muita coisa, né? Um trio em que pese o Pablo tenha ficado alguns jogos sem atuar, né? Tipo, exatamente. Lesionado. Mas é uma vergonha. Minha gente, vocês já se acostumaram com esse bate-papo nosso ao vivo aqui na quarta-feira de manhã.
né? Sempre um conteúdo especial para você, torcedor atleticano. Na sequência, vem o Christian de Graça aí para falar das coisas do Curitiba. A gente pede demais que você indique o nosso canal, o Podcast Sul, para os amigos. Estamos muito próximos aí de atingir uma nova marca no canal, que são 23 mil inscritos. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Nós estamos aqui, nesse momento que eu estou falando com vocês, com 22.888 inscritos, perto de chegar a 23K aqui no nosso Podcast Sul. Eu desejo a vocês uma ótima quarta-feira. Nós vamos continuando aqui com os conteúdos exclusivos do Podcast Sul. Sexta-feira pela manhã tem a live Redação Bem Paraná Podcast Sul Atlético. E não tem rodada no final de semana, né, Rodrigo? Data FIFA. Mas a gente fica aí ansioso esperando o fim da data FIFA para esse jogo contra o Corinthians, né? Olha, não sei se o torcedor atleticano tá tão ansioso assim, viu, Piduca? Mas é um jogo, de fato, de nervos à flor da pele. Ali um jogo de mais do que 6 pontos, né? Se fosse possível, seria mais 6 pontos, porque é um jogo extremamente decisivo. Se o Atlético perde, o Corinthians passa e dá aquela moral, né? E o Atlético continua afundado, né? Na desgraça que se colocou. Mas se o Atlético pelo menos empata ou por um milagre ganha o jogo lá, ele dá um passo muito grande, né? Para sair desse pesadelo aí que seria a queda no ano do centenário. E você que nos acompanhou esse tempo todo, pode responder a pergunta: o Atlético é o pior time da Série A? Coloque nos comentários. E para você, uma ótima quarta-feira e até a próxima. Falou, Rodrigo. Falou a galera do Podcast Sul. A gente volta numa próxima. Valeu, um abraço.